Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Direito Direto. O podcast que descomplica o direito para você de uma forma bem objetiva, clara e super acessível. E olha, antes da gente começar o nosso papo de hoje, aquele recado de sempre. Não se esqueça de seguir o nosso podcast aí na sua plataforma de áudio preferida. Pode ser Spotify, Deezer, qualquer uma. Isso. E se você curte o nosso conteúdo, deixa lá sua avaliação de 5 estrelas. Ajuda muito, muito mesmo a gente a alcançar mais pessoas. Com certeza. E compartilhe com os amigos, sabe? Especialmente aquela galera que tá na batalha dos concursos públicos. Eu garanto que este episódio é ouro para esse pessoal. É verdade. E também tem o nosso perfil no Instagram para quem quiser conteúdos extras. E pode dar o play sem medo, viu? Seja no trânsito, lavando a louça ou na academia, a gente garante que o papo aqui é leve, mas também muito informativo. E lembrando, né, que nossos episódios são baseados em cadernos de estudos. O de hoje, por exemplo, é todo fundamentado no excelente material do professor Rafael Cenoura. Dá para acompanhar a evolução dos estudos com a gente. E uma última dica para facilitar a vida. Crie uma playlist para cada matéria. Fica super fácil de revisar direito penal, constitucional, administrativo, tudo no seu tempo. Boa dica. Bom, então vamos ao que interessa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a base de tudo no direito penal: o bem jurídico. É um conceito central, né? É ele que ajuda a gente a entender por que certas condutas viram crime e outras, por mais que sejam, sei lá, imorais, não são. Exato. E pode parecer um assunto super teórico, mas as implicações práticas são enormes. E olha, é figurinha carimbada em prova de concurso para carreira jurídica, né? Sempre cai. Por isso, nosso objetivo hoje é desmistificar esse assunto. E a gente vai começar pela distinção que é o ponto de partida de tudo: a diferença entre objeto material e objeto jurídico do crime. Perfeito. Então, vamos lá. O que seria esse tal de objeto material? Então, o objeto material é o mais fácil de visualizar. Pensa no concreto. É a pessoa ou a coisa sobre a qual a ação criminosa acontece no mundo físico. Ah, tá. Tipo, no furto, o objeto material seria o celular, a carteira, o carro. Isso. É o elemento físico, palpável. No crime de homicídio, o objeto material é a pessoa que sofre a ação, o corpo da vítima. Certo, isso é bem direto. É aquilo que a gente consegue apontar e dizer: o crime aconteceu nisso aqui. Mas aí vem a parte que às vezes confunde. Nem todo o crime tem esse objeto material, certo? Exatamente. E essa é a chave para entender a diferença. Existem os chamados crimes materiais, que são esses que a gente falou. Eles sempre têm um resultado no mundo real. Então sempre tem um objeto material. Homicídio, furto, dano. Mas e os outros? Aí a gente tem, por exemplo, os crimes formais e os de mera conduta. Neles, a lei se preocupa com a ação em si, não necessariamente com o resultado. Me dá um exemplo. O clássico é o falso testemunho. A pessoa vai lá e mente num processo judicial. O crime acontece no momento da mentira. Ah, entendi. Mesmo que o juiz perceba na hora que é mentira e não leve nada daquilo em conta. Exato. Não importa se a mentira influenciou ou não a decisão. Não tem um objeto físico que foi danificado por aquela mentira, sabe? O crime já aconteceu ali, na própria conduta de mentir. Faz sentido? E crimes de mera conduta, como violação de domicílio, mesma lógica. O simples ato de entrar na casa de alguém sem permissão já configura o crime. Não precisa que a pessoa quebre alguma coisa lá dentro ou furte algo. A ação em si já é a violação do direito. Ok, então ficou claro. O objeto material é o alvo físico do crime, que pode ou não existir. Isso nos leva, então, ao objeto jurídico. Se ele não é material, o que ele é? Uma ideia. É exatamente isso. O objeto jurídico, ou bem jurídico, é o interesse, o valor abstrato que a norma penal quer proteger. Então, voltando ao exemplo do furto do celular. No furto do celular, o objeto material é o aparelho. Mas o bem jurídico, o que a lei está realmente defendendo ali, é o patrimônio. É o direito que as pessoas têm sobre suas próprias coisas. E no homicídio, o bem jurídico seria a vida. Perfeito. No falso testemunho, que a gente viu que não tem objeto material, qual seria o bem jurídico? Seria a confiança no sistema de justiça, algo assim. Exatamente. A administração da justiça. É o interesse de toda a sociedade. E isso nos leva
a regra de ouro do tema. Que é? Pode existir crime sem objeto material. A gente já viu vários exemplos. Mas não existe crime sem objeto jurídico. Todo crime, sem exceção, é criado para proteger algum interesse, algum valor. Essa é uma ótima dica. Aliás, muitas vezes o nome do capítulo no Código Penal já entrega o bem jurídico, né? Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio. Exato, já dá a letra. Ok, então já entendemos que todo crime protege um valor, um bem jurídico. Mas aí surge outra questão, né? Quais valores merecem essa proteção máxima do direito penal? Porque a vida de uma pessoa é óbvio. Mas e a fé pública ou a paz pública? Esse é o centro do debate. A doutrina jurídica discute isso há séculos. Basicamente, a gente tem algumas grandes teorias. Uma delas, mais antiga, é a teoria monista personalista. O que ela dizia? Defendia que o direito penal só podia proteger bens individuais. Vida, liberdade e patrimônio. Coisas da pessoa. E tinha o outro lado, imagino. Sim, a teoria monista coletiva, que dizia o oposto, que o que importava mesmo eram os bens da coletividade do Estado. E o Brasil? A gente foi para qual lado? O Brasil, como em muitas coisas no direito, ficou no meio do caminho. A gente adota o que se chama de teoria dualista. Dualista? Ou seja, protege os dois. Exatamente. O nosso sistema jurídico protege tanto bens jurídicos individuais quanto supraindividuais, que também são chamados de coletivos ou transindividuais. Certo. Um bem individual seria a minha integridade física, no crime de lesão corporal. Perfeito. E um bem supraindividual? Seria algo que é de todo mundo ao mesmo tempo. Isso. Pensa no meio ambiente. É o exemplo perfeito de bem supraindividual. Eu não posso pegar o meu pedaço de ar e guardar. Ele pertence a todos nós. E a ninguém em particular. Exato. Se uma indústria polui um rio, ela não está prejudicando só uma pessoa. Ela prejudica toda a comunidade que depende daquela água, o ecossistema. É um dano difuso, compartilhado. E aí a lei penal entra para proteger esse bem coletivo. Outro exemplo que sempre me vem à mente é dirigir embriagado. O crime não é necessariamente bater em alguém, né? Não. A própria conduta de dirigir sob efeito de álcool já é o crime, porque ela coloca em risco um bem coletivo chamado segurança viária. Entendi. E essa ideia de que a função do direito penal é proteger esses bens jurídicos nos leva a outras teorias, né? As teorias funcionalistas. Sim, principalmente a do jurista alemão Klaus Hoxing. É o chamado funcionalismo teleológico ou moderado. O nome é um pouco assustador, mas a ideia por trás é mais simples, né? Para o Hoxing, o direito penal é um guardião desses valores mais importantes da sociedade. É a síntese perfeita. E isso tem uma consequência prática gigantesca. Se o direito penal é o guardião dos bens mais preciosos, ele tem que agir como a tropa de elite. Só entra em campo quando a coisa aperta de verdade. Exato. É o princípio da ultima ratio, o último recurso. Para Hoxing, não se deve usar a máquina pesada do direito penal para punir algo que é só imoral ou antiético. A conduta precisa de fato ferir ou colocar em perigo concreto um desses bens essenciais. Isso é um limite importante ao poder do Estado, né? Se não afeta um bem jurídico relevante, não é problema do direito penal. Mas eu sei que tem outra visão muito mais radical. A de Gunther Jacobs. Ah, sim. Se o Hoxing vê o direito penal como esse guarda-costas, o Jacobs enxerga de uma forma completamente diferente. Para ele, no funcionalismo sistemático, o radical, o foco não é proteger a vida ou o patrimônio diretamente. Espera aí. Como assim o direito penal não se preocupa em proteger a vida? Isso soa muito contraintuitivo. Soa mesmo, mas a lógica dele é outra. Para Jacobs, o direito penal protege a vigência da norma. A vigência da norma? Traduz isso pra gente. Pensa assim, quando alguém comete um assassinato, o ato não é ruim só porque uma pessoa morreu. É ruim porque o criminoso com aquele ato mandou uma mensagem para toda a sociedade. A mensagem é: a regra não matarás não vale para mim. Certo. É uma quebra da expectativa social. Exato. E a pena, na visão dele, é o Estado respondendo a essa mensagem. É o sistema dizendo em voz alta: não, a regra continua valendo sim. E aqui está a prova. Uau!
Então, o foco muda da vítima para a estabilidade do sistema. Apenas serve para restaurar a confiança de todo mundo de que a lei funciona. É uma ideia poderosa e, sendo sincera, até um pouco assustadora. É uma visão bem mais abstrata, focada no sistema. O único bem jurídico, no fim das contas, para Jacobs, é a própria autoridade da lei. Interessante. E para a gente ter um panorama ainda mais completo, existe uma terceira via muito forte em outros países, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é o harm principle. O princípio do dano. A ideia é bem intuitiva, na verdade. O Estado só pode proibir alguém de fazer alguma coisa se essa ação causar um dano concreto a outra pessoa. É a filosofia do "a minha liberdade termina onde a sua começa", levado ao pé da letra. Basicamente isso. Se alguém quer fazer algo que só afeta a si mesmo, por mais que a sociedade ache estranho ou imoral, o Estado não deveria se meter. A autolesão, por exemplo, por essa lógica não deveria ser crime. O foco é proteger terceiros de danos reais. Fantástico. A gente cobriu bastante teoria. Que tal a gente ver como isso tudo cai na prática numa prova de verdade? Ótima ideia. A gente separou uma questão do concurso para juiz federal do TRF1 de 2023, da FGV, que é uma banca que adora aprofundar na teoria. Vamos lá. O enunciado era grande, mas a pergunta central era: acerca da teoria dos bens jurídicos, é correto afirmar que... E aí vinham as alternativas. A letra A dizia que a teoria do harm principle é adotada nos países do civil law, que é o nosso sistema, e tem pouca aceitação nos países que adotam o common law. Ah, essa é uma pegadinha clássica. É exatamente o contrário do que a gente acabou de falar. Exato. O harm principle é a cara da common law. A alternativa inverteu tudo. Falsa. Ok, vamos para B. Para o funcionalismo radical, o único bem jurídico protegido pelo direito penal é a vigência da norma. E aí está. É a síntese perfeita, um resumo de uma linha do pensamento de Gunther Jacobs que a gente discutiu. Para o funcionalismo radical, o objetivo é reafirmar a autoridade da lei. Essa parece a nossa resposta. Parece mesmo, mas vamos checar as outras só por segurança? A letra C dizia: deve ser considerado inconstitucional qualquer tipo penal que proteja bens coletivos, uma vez que somente são válidos bens jurídicos individuais. Erradíssima. Bate de frente com a teoria dualista que o Brasil adota. A gente acabou de falar sobre os crimes ambientais contra a saúde pública. Nosso sistema protege sim, e muito, os bens coletivos. Perfeito. A D afirmava o seguinte: não pode existir tipo penal que tenha por objetivo proteger bens jurídicos que não tenham expressa previsão na Constituição. Essa pode gerar uma dúvida, né? Porque a Constituição é a nossa lei maior. Pode, mas é incorreta. Muitos bens jurídicos, claro, têm uma base constitucional forte, como a vida e a liberdade. Mas não é uma exigência que o bem esteja lá escrito com todas as letras. O ordenamento jurídico é um sistema integrado. A proteção ao patrimônio, por exemplo, deriva do direito de propriedade, mas o Código Penal detalha isso de formas que não estão na Constituição. Entendi. E por fim, alternativa E. O funcionalismo moderado justifica a proteção jurídico-penal de bens morais. Outra inversão. É justamente o contrário. O funcionalismo moderado do Roxin, com a ideia de ultima ratio, serve como um filtro para evitar que o direito penal seja usado para impor uma moral. Ele exige um dano ou perigo a um bem jurídico essencial, e não só uma ofensa a um código moral. Então, sem sombra de dúvida, o gabarito era a letra B. Um exemplo claro de como entender a diferença entre Roxin e Jacobs resolve uma questão de concurso de alto nível. É a prova de que a teoria não é só um exercício acadêmico. Ela define quem vai preso e por quê. Com certeza. Então, para a gente amarrar tudo que foi discutido, vamos fazer aquele resumo rápido. Vamos lá. Primeiro, a grande diferença. Objeto material é a coisa física, o alvo, que nem sempre existe no crime. Objeto jurídico é o valor abstrato que a lei protege e que todo crime tem. Segundo ponto, a posição do Brasil. A gente adota a teoria dualista, ou seja, o direito penal aqui protege tanto os interesses do indivíduo, como a vida e a liberdade, quanto os da coletividade,
como o meio ambiente e a segurança pública. Terceiro, o grande debate dos funcionalismos. Para Hoxie, o funcionalismo moderado, o direito penal é um guarda-costas dos bens mais importantes e só age em último caso. Já para Jacobs, no funcionalismo radical, o direito penal é o guardião do próprio sistema. Sua função é garantir que a norma, que a lei, continue valendo para todo mundo. E, por fim, aquela espiada no sistema vizinho. O Harm Principle, forte na common law, que diz que o Estado só pode criminalizar uma conduta se ela causar um dano real a outra pessoa. Acho que com isso o tema ficou bem mais claro. Também acho. Chegamos ao final de mais um Direito Direto. Esperamos que o tema do bem jurídico penal tenha ficado muito mais fácil de entender. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Não se esqueça de nos seguir, avaliar com 5 estrelas e compartilhar este episódio. Ajuda demais o nosso trabalho. E para continuar o papo, nos encontra lá no Instagram. Isso mesmo. Até a próxima. Até. E fica aqui uma provocação final para reflexão. Se o direito penal protege os valores que a sociedade considera essenciais, e esses valores mudam com o tempo, o que será que a gente vai considerar um bem jurídico digno de proteção criminal daqui a 50 anos? A privacidade de dados? A estabilidade emocional? A verdade contra as fake news? O debate está só começando.